queridos alunos! Espero que todos estejam bem. Sou a professora Graziele Souza, da Escola Municipal Tóquio. E o conteúdo de hoje encontra-se na página 13 do material de complementação escolar desta semana. E é sobre português para terceiro ano, gênero textual, entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação. Jornais, revistas, internet, rádio e televisão. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista social e entrevista psicológica. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, tendo o discurso direto como sua principal característica. Em uma entrevista, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, risos. Ou seja, o texto de uma entrevista tenta transcrever ao máximo a forma com que essa foi falada. Características da entrevista: textos informativos e ou opinativos, que passam alguma informação ou opinião. Presença do entrevistador e do entrevistado. Linguagem dialógica, ou seja, de diálogo, conversa, e oral, uso da fala. Marca do discurso direto e da subjetividade, em que o entrevistado coloca aquilo em que ele pensa de acordo com o que ele tem consigo. Mescla da linguagem formal e informal, ou seja, a linguagem que encontramos nos dicionários, nos livros, que é a escrita, com a linguagem falada, que é aquela de uma conversa entre pessoas. Agora veremos a estrutura da entrevista. Primeiro, teremos a escolha do tema, o que a entrevista abordará. Em seguida, o roteiro, quais perguntas se fará. Depois, o título, como a entrevista será nomeada. E por último, a revisão, verificar a coesão e coerência. O quê? Coesão e coerência? A respeito sobre o que é coesão e coerência, vejamos o vídeo a seguir. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um aspecto importante que um texto deve ter para ser claro. Quando você fala ou escreve, precisa manter a unidade de sentido. Você precisa ser coerente. Você sabe o que é ser coerente? Qual foi o placar do último jogo? Parece que o técnico não vai fazer nenhuma substituição. Ei, você ouviu bem o que eu te perguntei? Ah, não!
Vocês estão precisando aprender a ter coerência. A coerência não tem nada a ver com ser ou estar maluco. Se existe coerência, nada é ilógico, desconexo, contraditório. Vamos ao cinema? Não tem nenhum filme que me interesse. Quê? Ontem mesmo você me disse que estava morrendo de vontade de ver aquele filme do navio que bate no gelo e afunda. E será que eu tenho que me explicar o tempo todo? Tem sim. Você está sendo muito incoerente. Na conversa dos dois namorados, a resposta da menina não está sendo coerente. Ela disse uma coisa antes, depois disse outra. Como o pobre namorado vai adivinhar o que ela quer? Faltou coerência à namorada. E a coerência é fundamental para que sejamos bem compreendidos. Sabe por quê? Porque uma pessoa incoerente não diz coisa com coisa. O que ela fala não se escreve. O que ela fala não tem pé nem cabeça. A coerência é fundamental para o que os outros nos entendam. Se não há coerência, o que sobra? Um amontoado de frases soltas sem lógica. A sabedoria popular reconhece isso, dizendo que uma pessoa incoerente fala coisas sem pé nem cabeça. Percebe-se, através do ditado popular, a importância que o povo dá à coerência. Ela confere credibilidade ao que está sendo dito ou lido. Ser coerente é poder ser acreditado. Se vamos contar alguma coisa que aconteceu ou passar nossa opinião para os outros, é muito importante relatar os fatos na ordem em que aconteceram ou apresentar nossas razões também em sequência lógica. Assim, quem nos ouve ou lê pode entender claramente aquilo que estamos dizendo ou escrevendo. Ontem, o eclipse da lua era bem visível, porque a noite estava bem escura. O sol brilhava forte durante a manhã. Eu me encantava com a luz das estrelas no céu escuro, mas as crianças brincavam na rua esperando o entardecer. Epa! Lua, sol, estrelas, entardecer. E eu acho que está faltando coerência nessa história. Está mesmo. Para termos coerência, é preciso respeitar a ideia de continuidade. A sequência lógica dos fatos é importante para a compreensão. A noite, o dia e o entardecer não são momentos que acontecem ao mesmo tempo. Por isso, há que se narrar essa história, respeitando-se a ordem natural. Primeiro o dia, depois o entardecer, depois a noite. As coisas têm meio, fim e começo. Fim, começo e meio. Mas a ordem é começo, meio e fim. Eu acordo de manhã, escovo os dentes, Tomo banho. boto a roupa. Tomo café e saio de casa. Não dá para botar a roupa e depois tomar banho. Nem escovar os dentes e depois acordar. Tudo tem uma ordem. Por isso, é importante respeitarmos a ideia de continuidade. Outro fator importante para sermos coerentes é cuidar para que nenhuma frase ou parte de um texto desminta a outra. Luísa deu uma festa e fez um bolo delicioso. Todo mundo comeu, menos o Paulo. Ele é alérgico. Luísa ficou feliz porque no final da festa, todos os convidados, sem exceção, elogiaram o bolo. Epa, tem alguma coisa errada nessa história. Se o Paulo não comeu, como é que todos os convidados, sem exceção, elogiaram o bolo? Impossível. Está faltando coerência, porque uma frase desmentiu a outra. Precisamos prestar atenção na coerência também quando respondemos a perguntas. Dom João VI veio para o Brasil em 1808, fugindo dos franceses. A chegada da corte portuguesa provocou várias mudanças. Quem sabe por que Dom João VI veio para o Brasil? O rei e a corte provocaram várias mudanças, professora. Não foi isso que eu perguntei. Mas não está certo? A informação está certa, mas não tem nada a ver com a pergunta. Por que o rei Dom João VI veio para o Brasil? A resposta tem que conter o motivo da vinda. Uma pergunta com porquê deve ter uma resposta que comece com porquê. Uma pergunta com quando deve ter uma resposta que indique uma circunstância de tempo. Uma pergunta com onde deve ter uma resposta que indique uma circunstância de lugar. Prestar atenção nessas palavras-chave ajuda a evitar que se fuja do assunto na hora de responder a perguntas. E por falar nisso, alguma pergunta até aqui? Eu tenho. Um texto pode parecer incoerente e não ser?
Claro, muitas vezes um texto aparentemente sem sentido pode ter seu significado descoberto se relacionado a seu título. Isso acontece muito em textos literários. É isso aí. Fiquem ligados. No próximo bloco, aprenderemos um pouco mais sobre o contexto determinando a coerência. O contexto pode determinar a coerência. O contexto é muito importante. A coerência de um texto é, acima de tudo, percebida. Mas ela pode ser identificada concretamente também, através de algumas marcas que ajudam a mostrar que o texto faz sentido. Por exemplo, os elementos que pertencem ao mesmo tema. Se você vai falar ou escrever sobre festa junina, que elementos podem aparecer no seu texto? Cuscuz, quindim e quentão. Forrozinho bom. Os meninos usam trança, chapéu, de palha. Fogueira Stalin. Conversa, serpentina e samba. Epa, epa! Confete, serpentina e samba não combinam com o universo das festas juninas. É importante você tomar cuidado com os elementos que coloca em seu texto. Eles precisam atender às expectativas levantadas pelo tema. Elementos estranhos quebram a unidade lógica. Todos os elementos devem corresponder ao assunto. Mas, algumas vezes, a quebra de unidade lógica é intencional. Ela vem para provocar humor ou para dar mais expressividade ao texto. Acompanhem comigo a cena na lanchonete. Quer alguma coisa, senhorita? Um sanduíche de frango, um suco, uma cadeira. Ai, e sossego. As palavras cadeira e sossego surpreendem o garçom. Elas quebram a expectativa dele, que esperava um pedido só de comida. É um recurso de humor utilizado pela menina para dar ênfase a seu cansaço. Alguns artistas usam muito a quebra de unidade lógica como recurso expressivo. O pintor Salvador Dalí mostra relógios se desmanchando e caindo de árvores como se fossem folhas. É impressionante. O pintor Salvador Dalí incorpora o elemento absurdo em seus quadros. A incoerência justifica-se plenamente como recurso expressivo. Com os relógios desmanchados, ele faz uma metáfora sobre o passar do tempo. Rápido e efêmero. Na literatura, o escritor brasileiro Murilo Rubião, no conto O Pirotécnico Zacarias, conta a história de um coelho que foge da cartola e passa a agir como um ser humano. O realismo mágico de Murilo Rubião incorpora o absurdo, o inesperado, como elemento de suas histórias. Neste caso, a incoerência também é intencional. Alguma pergunta até aqui? Se eles não são coerentes, por que eu devo ser? A coerência é fundamental para a nossa comunicação. Salvador Dalí e Murilo Rubião surpreendem, chocam. A intenção é essa mesmo. Mas se sua intenção é ser claro e bem compreendido, é importante prestar atenção na coerência. Por exemplo, percebendo se as palavras ou expressões que usa se encontram todas no mesmo nível de linguagem. Senhor diretor, eu vim solicitar minha transferência para outra turma. Claro. Mas por quê? Porque lá se encontra uma galera pesada, de responsa, mó fissura, sacou, chefia? É isso aí. O uso da gíria foi inadequado ao contexto. A aluna misturou os canais e acabou falando com o diretor da mesma maneira que falaria com um colega de turma. Foi incoerente na linguagem. Se eu falo gíria com a minha avó, ela não entende nada. Às vezes, quando eu falo, meu neto não entende nada. Um texto, para ter sentido, deve ter coesão. Isto é, deve estar coeso. Vocês sabem o que significa a palavra coeso? Um time de futebol tem que estar coeso. Jogar unido, passar a bola um para o outro e fazer tabelinha. É por aí. Coesão é união. Um texto deve ser coeso para ter unidade de sentido. Algumas palavras servem para dar coesão ao texto, mantendo as partes unidas num bloco significativo.
Mãe, hoje depois da aula, vou à casa da Helena pegar o meu casaco, porque ela me disse que eu o esqueci lá depois da festa. Neste pequeno bilhete, algumas palavras ajudam a manter as partes unidas. Porque é uma palavra que estabelece a noção de causa. Ela vai explicar o motivo de ir à casa da colega. A segunda parte do bilhete liga-se também à primeira através de palavras como ela, o e lá. Elas se referem às palavras Helena, casaco e casa de Helena, lá da primeira parte. Essas palavras ajudaram a manter a unidade do texto. Saí cedo, mas cheguei tarde. Fui ao cinema, logo não fui ao teatro. Algumas palavras mantêm a coesão do texto, trazendo determinado sentido para as partes. A palavra mais traz uma ideia de contradição. A palavra logo, de conclusão. Entendemos a ideia que elas passam porque sabemos o que significam. E o texto se torna coerente e coeso. Bem, por hoje é só, pessoal. Lembrem-se que a coesão é a rede de ligação entre as palavras. Mas não é indispensável. Sua companheira, a coerência, é que não pode faltar de jeito algum. E para finalizar o nosso assunto sobre a entrevista, vejamos um último exemplo. O que é preciso para fazer uma boa entrevista? Paixão, dor, paz, amor e compreensão. Esperamos que todos tenham gostado. Um grande abraço meu e da professora Lívia e até a próxima!